Itinga e Gunaíba, velho Paraíba. Um dia foi celeiro natural, foi ainda a estrada principal do vale encantado, da gente ribeirinha, do povo piraguara e da nossa Santinha. Muito explorado, quase esquecido, hoje abandonado, todo poluído. E o Paraíba, o que vamos fazer para filete de prata um dia te devolver? E o Paraíba, o que vamos fazer para filete de prata um dia te devolver? Itinguibunaíba, velho Paraíba. Um dia foi celeiro natural, foi ainda a estrada principal do vale encantado, da gente ribeirinha, do povo piraguara e da nossa Santinha. Muito explorado, quase esquecido, hoje abandonado, todo poluído. Rio Paraíba, o que vamos fazer para filetes de prata um dia te devolver? Rio Paraíba, o que vamos fazer para filetes de prata um dia te devolver? Olá, estamos de volta com mais um Café com Música que hoje tá delicioso. Nós vamos engordar, mas vamos engordar de conhecimento, de arte, de música, de vida, de esperança, porque essas três pessoas aqui, eu fiquei sabendo que eles têm umas histórias entrelaçadas, enfim, e eu também com todos eles. Então, com vocês, hoje os entrevistados serão Kátia Tavares e Severino Antônio. Oh, meu Deus do céu, que dizer dessas duas pessoas que, bom, até agora eu não sei se eles são um, não sei, porque de tanto que eles se complementam, que eles se fundem. Vou deixar então para eles se apresentarem, só falando um pouquinho. O Severino Antônio, o meu professor Severino Antônio, eu tive a honra de tê-lo como meu professor de redação, né, durante os 3 anos preparatórios, né, para o vestibular.
E assim, é, hoje eu percebo o como rico foram aqueles 3 anos, que pra mim, lógico, a gente fica preocupado com o vestibular e tudo, mas assim, as aulas de redação eram pra mim um bálsamo, era um presente. E eu adoro escrever, né, contar muitas histórias, e com certeza o Severino, essa pessoa sensível, vocês vão poder degustá-lo, teve uma parcela muito, muito, muito grande, né? Porque às vezes a gente até tem histórias e tem coisas para contar, falar, fazer, criar, mas quando você tem uma pessoa que traz ali a técnica e junto com a técnica, né, uma sensibilidade e poder educar essa sensibilidade, porque muitas vezes a gente fala, não escrevo direito, não dou para esse negócio. Não, ele faz com que a gente entenda que cada um de nós tem muitos contos e cantos dentro, né, dentro do nosso universo. E a Kátia Tavares foi a minha coralista há um tempo aqui, e aí depois eu fiquei pensando, peraí, eu já vi essa figurinha em algum lugar. Ela na época do meu colégio, né, ela participava ali ela devia ser a pedagoga, alguma coisa assim, ela não chegou a ser a minha professora, mas sempre uma pessoa que traz uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade muito bacana, uma pessoa também doce e iluminada. Eu não tenho outras palavras. Então, por favor, Kátia e Severino, né, contem um pouquinho para as pessoas quem são vocês, cada um aí falando aí, porque é legal, é gostoso a gente ouvir a voz de cada um, o jeitinho de cada um. Fala então, por favor, mais ou menos, né, porque vocês têm currículo até dizer chega, mas quem são vocês, aonde vocês nasceram, onde vocês se encontram hoje. Tami, gostaríamos de agradecer você por esse convite. Estar aqui é uma alegria para nós, para mim e para o Severino. Muito bom para nós também estar com você de novo, estar com as pessoas amigas e as outras pessoas em geral de Cachoeira. É muito significativo para nós o Vale. Onde nós vamos, onde a gente vai, nós falamos. Nós somos de Cachoeira Paulista, nós somos do Vale do Paraíba. Isso é muito significativo para nós. E ficamos pensando como falar da gente. É difícil, de uma forma breve. E faz pouco tempo, nós fizemos uma apresentação conjunta pela primeira vez. E nós achamos que seria o melhor lermos para vocês essa apresentação. Ela está num livro que tem muito a ver com cachoeira. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. A gente queria mostrar para vocês. Então, nós colocamos assim: nós nascemos e vivemos em cidades em que, no horizonte, o céu acolhia serras e montanhas, e pudemos brincar livremente em quintais e ruas. Há mais de 40 anos nos encontramos e, em comunhão, partilhamos nossas vidas de fazeres, de sonhos, de utopia, de alegria inteira por trabalharmos como educadores com a escuta poética das crianças, assim reamanhecermos sempre em cada história vivida e ainda por viver. Somos mãe e pai, avó e avô, fabuladores de muitas narrativas em que procuramos alimentar em nós e devolver ao mundo o que de mais bonito e verdadeiro temos podido conhecer, vivenciar, aprender. Nossos filhos tiveram o quintal de estrelas como companheiro das travessias de suas infâncias e os vagalumes como o bichinho mágico que iluminava os caminhos daquela pequena floresta atrás da casa azul e centenária que habitávamos. Essa história, vocês vão ver depois, inteiramente
e inseparavelmente, inextricavelmente unida à cachoeira, à vida de cachoeira. Olha, eu preciso falar para todos, né? Eu sou o Severino, a Kátia, eu tenho sido professor faz 50 anos, dei aula de muitas coisas, principalmente redação, literatura, como fazer pesquisa, filosofia da educação, um pouco também de filosofia da arte. Dei aula em muitos lugares, inclusive no começo do começo, dei aula em Cachoeira, dei aula em Lorena, depois fui para São Paulo, aula muitos anos em São Paulo, depois conheci Campinas, aí fiquei muito tempo dando aula em Campinas e sempre vindo um dia da semana para Cachoeira, para Casa Azul, para ver meus tios, minhas tias, que ajudaram a me criar. Depois ficou só o meu tio Joaquim sozinho na casa. Eu vinha, ficava com ele um dia e ia embora cedinho no dia seguinte. Fiz isso durante muitos anos. Então, Cachoeira é inseparável de todas as histórias, né? De todos os trabalhos. E depois eu preciso contar como é que eu conheci você, não é, Tami? Nossa, você era muito novinha, Tami com 14, 15 anos, né? Queria daqui a pouquinho contar isso daí. Eu também trabalhei muitos anos com escolas, primeiro aí no Drummond, no Colégio Drummond em Lorena, depois em Guará, no Colégio Fênix, também em Pindamonhangaba, no Colégio Emílio Ribas. No Drummond e no Fênix eu trabalhei como professora, né, de Ética e Relações Humanas no Ensino Fundamental 2, mas também no Fênix eu dava aula de filosofia para crianças no Fundamental 1. E em Pinda também dei aula no Fundamental 1 de filosofia para crianças, mas também trabalhei com psicopedagogia e assessorando também educação infantil, lá em Pindamonhangaba. Além disso, também fui professora de graduação, trabalhei com pós-graduação também em psicopedagogia em algumas faculdades. E você trabalhou em São Paulo também, né? É tanta coisa. Eu trabalhei em São Paulo, no SENAC, muitos anos. Trabalhei num projeto lindo chamado Um Passo a Mais, que era um trabalho conjunto, né, do SENAC, na época o Instituto Pão de Açúcar. As crianças no contraturno, né? Nós atendíamos crianças no contraturno, era um projeto de desenvolvimento cognitivo. E também trabalhei com formação de aprendizagem mediada dos funcionários, dos líderes, eles chamavam, né, do SENAC, em vários lugares, em Florianópolis, em São José do Rio Preto e também em São Paulo, tudo pelo SENAC, trabalhando lá em São Paulo e em vários lugares. Tem um pedacinho de uma apresentação que a Kátia fez dela, que eu pedi muito para ela ler, para você, Tami, para vocês, para as pessoas todas, amigas que estão aqui com a gente. É o final de Achei muito bonito, é um outro livro que a gente espera mostrar daqui a pouco também para vocês. É o final de uma apresentação que eu digo assim: sigo o voo da existência como um presente muito precioso. Meu sentir faz morada nas dimensões do humano que ampliam a vida, desde a poética da infância, passando pela escuta e pelo acolher das biografias humanas, até os horizontes do que ainda nos é mistério. Achei muito bonito, muito bem escrito isso. Mas você vê, Tami, muito tempo, a gente trabalhou muito em muitos lugares, são muitas travessias. Outro dia eu fiquei muito preocupado, eu somei os meus 50 anos com 30 e tantos anos de trabalho da Kátia, dava quase 90 anos de ligação com escolas. Isso é muito tempo, né? Eu fico imaginando que muita gente nova, muita moçada deve estar vendo a gente aqui, né? Mas são muitas histórias, né? Felizmente são muitas histórias, conhecemos muitas pessoas, conhecemos centenas e centenas e centenas de professores, milhares e milhares de alunos. Outro dia eu fiquei mais preocupado ainda, que eu fiz a conta, eu dei aula para mais gente do que a população de Cachoeira inteira, 2 cachoeiras, é muita coisa. São muitas histórias, né? Mas há algumas coisas que permanecem, né? Como assim, muito preciosas. Por exemplo, que nem a Kátia falou agora, né? Nosso trabalho
de vida inteira de formação de educadores, formação de professores. Isso é muito importante para nós. E a escuta da criança, a escuta poética das crianças. A gente queria conversar um pouquinho disso também daqui a pouco. Isso é matriz da nossa vida, né? E mais os livros, né? Mais o escrever livros de diferentes maneiras, né? De diferentes naturezas. A gente vai ter tempo de falar tudo isso, né? Tem livros de educação, tem livros de literatura, tem livro de filosofia, de arte. São umas conversas assim que para nós são muito bonitas. Elas dão sentido para nós, elas fazem a gente permanecer com forças de vida, como a Kátia gosta de falar, né? Indo um pouquinho mais a fundo do universo severiano e tavariano, vamos colocar assim, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, então, da formação de vocês, né? Como que vocês chegaram a ser os profissionais que vocês são hoje. Nossa, são educadores, artistas educadores, porque educar é uma arte, né? É uma arte e fundamental nos dias de hoje. Agora, com esses tempos desafiadores, né, da pandemia, mais ainda. Inclusive esse casal aí, que geralmente eles são tímidos, só que não. Eu peguei eles fazendo live lá no início da pandemia. Gostaria inclusive que vocês falassem aqui um pouco do canal de vocês, enfim, da evolução deles, né? É muito bacana. Eu falei, meu Deus, até os dois estão fazendo live. E quando eu vi, né, eu não conseguia parar de ouvir. Eu, por mim, dura mais ou menos, né, 1 hora. Nossa, eles podiam falar 10 horas, eu ficar ouvindo e assim, encantada o tempo inteiro. É muito bonito e eles falam o que eles acreditam e fazem o que eles acreditam. Inspiram muita gente. Inclusive inspiraram essa pessoinha aqui. E foi uma das soluções que eu tive para o Coral Cachorro. Poxa, então eu vou fazer não exatamente uma live, porque realmente, para quem não estava acostumado, eles mesmos com tanta sabedoria, né, falam que eles estão aprendendo a mexer com a tecnologia, se reinventando. E, gente, hoje o canal deles está top, muito bom, super profissional. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, dessa trajetória toda da formação e hoje como vocês estão até chegar aí no canal e podendo, né, estar agora inspirando, encantando, educando, né, nossa, no mundo inteiro, não só pessoas aqui do Brasil, né, porque a gente tem ali um intercâmbio de educadores, de pessoas até do outro lado do oceano. Então, essa é uma das vantagens, né, desse nosso mundo virtual, da tecnologia, né? Mas sem a gente deixar, né, de viver o real, porque ali é a matéria-prima, como vocês bem falam, para a gente poder continuar seguindo, se reinventando, recriando, transcendendo. Então eu vou deixar com a palavra com vocês. O tempo é seu, usem e abusem, que a gente vai estar aqui assim, ó, ouvindo, né, se encantando e tentando praticar. Inclusive, não esqueçam de falar das tarefinhas e tal, né? Pode falar que, ó, eu fiz as tarefinhas aí, participei. Então, esse foi o que me inspirou, porque aí foi quando eu falei, poxa, eu vou fazer isso também no meu canal do YouTube, né? Comecei com o Coral Cachorro e o pessoal, não, Tami, você tem que fazer isso, põe aberto para o público, né? Algumas coisas técnicas eu tô só com o pessoal do coral, mas eu vou fazer, né, oficinas de teatro e canto aqui, é uma outra parte do projeto Encantando a Vida, e aí vocês vão poder então degustar um pouquinho disso. E como a Kátia e o Severino, né, buscam fazer, porque ali é um canal, não é só para educador, professor, qualquer pessoa que seja encantada pela vida vai gostar, porque as coisas estão tão emaranhadas, como é que é mesmo? As conversas que não se desemendam, né? Então vai lá, emenda vocês aí. Com relação à formação, minha primeira formação foi em serviço social.
eu fiz a faculdade e logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa creche. E eu já tinha 2 filhos, então já a educação para mim já estava muito forte, né? Por conta de querer entender um pouco do desenvolvimento infantil, como as crianças se desenvolvem. E aí fui trabalhar nessa creche que não tinha pedagoga. E aí eu comecei a fazer muitos cursos que eram cursos falando do desenvolvimento infantil, da história da infância, da história das crianças. E assim eu fui me apaixonando cada vez mais pela educação. Aí mudamos para Cachoeira Paulista, Severino retornando e eu indo morar em Cachoeira. E em Cachoeira eu fui trabalhar na prefeitura. E na época, a secretária da educação sabia que eu gostava muito da área da educação e ela sempre me convidava para todas as coisas que aconteciam na secretaria, os cursos, eu ia junto com o pessoal da educação. Então eu trabalhava tanto na Secretaria de Serviço Social como de Assistência Social, como estava sempre junto com o pessoal da educação. E aí eu resolvi fazer psicopedagogia. E depois, na psicopedagogia, eu encontrei um autor, que é o Riven Forsten, que desenvolveu uma teoria do desenvolvimento cognitivo. E eu comecei a estudar esse autor, fiquei bem apaixonada por ele, assim, por tudo que ele falava, pela história dele. E aí resolvi fazer os cursos, que eram você passava pelos cursos de nível 1 e 2, mas eu não me contentei só com isso, quis fazer a formação, que na época não tinha aqui no Brasil, e fui então fazer fora do Brasil tanto a formação de nível 1 quanto a de nível 2 para poder formar pessoas nessa teoria e nessa prática. E depois que eu fiz isso, eu fui fazer um mestrado em educação. E a minha dissertação foi exatamente sobre como esse autor, né, a teoria dele, contribui para a formação de professores. E aí fiz o mestrado, fiz também filosofia para crianças, até que eu cheguei na antroposofia através da pedagogia Waldorf. E fiz também a formação, foram 4 anos de pedagogia Waldorf. E depois eu queria muito fazer um trabalho comigo mesmo de autodesenvolvimento, aprimorar meu autodesenvolvimento. E eu fui fazer então uma formação em aconselhamento biográfico. É como se fosse uma terapia biográfica. Então você passa por essa formação, faz todo um trabalho com você mesmo, a partir da sua própria biografia, para depois poder atuar como aconselhador biográfico. Que é o que você faz hoje em grande parte da vida, né? Hoje o meu trabalho, um dos focos maiores do meu trabalho é o aconselhamento biográfico. Então, acho que é isso, né, Severino? São muitas histórias, né? Além de escrever. Muitas histórias. Os encontros com professores, educadores, os encontros com as famílias agora na pandemia de modo remoto, à distância, né? São muitas histórias. Eu fiquei pensando essa questão da formação, né? Eu preciso falar, né, que como cachoeirense, eu fiz o grupo no Evangelista Rodrigues, que depois passou a ser chamado o Grupão, né? Em seguida, eu fiz o ginásio. No começo de 62, olha quanto tempo atrás, né? Em 62 eu fui fazer o ginásio. Esse ginásio, como é que se chamava? Severino Moreira Barbosa. E para mim era uma experiência assim, intensa, perturbadora, né? Eu me chamava Severino Antônio Moreira Barbosa e o colégio, o ginásio com o nome do meu avô Severino, né? E era uma coisa forte para mim. Eu sempre fui muito quieto, fui um aluno muito quieto, muito observador, mas eu ficava assim, pensando muito nisso, né? Tinha um uniforme com SMB, eu tenho até hoje as roupas do uniforme. Então eu fiz o ginásio aí em Cachoeira. Inclusive, Tâmia, eu não sei se você vai se lembrar, quem que foi meu colega de ginásio? O seu pai, o Marco Antônio, né? Nós somos colegas de ginásio. No começo, era lá na margem esquerda, onde depois foi o Colégio Delta. E aí, logo em seguida,
se mudou para o lugar onde é até hoje o Colégio Severino, né? Que é bastante antigo, né? Bastante antigo. Bom, depois não tinha ensino médio em Cachoeira, vocês imaginem? Estou falando de coisa antiga, né? Não tinha ensino médio, a gente tinha que fazer o Lorena, o Guará, e eu resolvi fazer lá em Guaratinguetá, no Instituto Rodrigues Alves. Eu pegava o expressinho, trem, né? o trem na estação, 6 horas da manhã, antes das 6 da manhã, nós pegávamos o trem e íamos lá para Guará para fazer o colégio. E depois do colégio, eu preciso fazer um brevíssimo corte aqui, e eu fiz o científico, que era a área de exatas e biológicas. Eu não fiz a área de humanas, que era, a gente chamava na época o clássico, né? O ensino médio clássico. E eu estava pensando em fazer engenharia. Até o final do terceiro ano colegial, eu estava com a ideia de fazer engenharia. Meu pai gostava muito disso, minha mãe queria muito que eu fizesse. Só que aí depois eu achei que não devia. Eu gostava dessas conversas do científico, mas achei que não. Resolvi fazer letras e não tinha como sair. Eu não tinha como sair da nossa região para estudar fora. Aí eu fiz em Lorena, na faculdade com as Irmãs Salesianas, que hoje se chama FATEA, né? A Unifateia. Unifateia. Eu fiz lá 3 anos de letras e aí, vou contar também bem rápido, precisei sair da escola por causa da ditadura militar. Eu era do diretório acadêmico, era o presidente do diretório acadêmico, a gente tinha um cineclube, tinha uma revista, e alguns alunos foram obrigados a deixar a faculdade. E aí eu deixei, né? E fui parar em São Paulo. De uma hora para outra eu estava em São Paulo, e foi muito importante na minha vida. Porque aí fui trabalhar num lugar assim, que eu nem conhecia, fui lá, fiz um teste, trabalhei. De uma hora para outra eu tinha milhares de alunos, literalmente milhares de alunos. Aí dava aula em São Paulo, aí passei a dar aula em Campinas de 15 em 15 dias. Gostei muito de Campinas. Minha primeira ligação com Campinas foi por causa disso. Bom, aí depois, né, dei aula em outros lugares também, em São Paulo, muitos lugares, em faculdades, em colégios, e mantive a ligação com Campinas. E aos poucos foi aumentando a vontade de morar em Campinas. E aí eu fui. Aí eu tinha conhecido a Kátia, aí resolvi, né, ficar em Campinas. E depois de anos também de eu ter terminado letras, eu terminei em São Paulo. Eu resisti muito a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Sabe por quê, Tami? Eu resistia à ideia de que só a universidade seria lugar de criação de cultura. Eu sempre achei um absurdo isso. Então, eu sempre quis ser um autodidata. Eu era um autodidata. Só que aí eu descobri uma coisa óbvia, eu não conseguia trabalhar. Eu não me deixava nem prestar concurso, nem na faculdade pública, nem na particular. Aí eu resolvi fazer mestrado, doutorado. E foi importante, foi bom também, porque aí eu fui lá na Unicamp, comecei o mestrado em lógica, aí depois achei que não queria, aí fui fazer em educação, filosofia da educação. E aí, naquele momento, a filosofia da educação da Unicamp estava muito brilhante. Tinha pensadores, assim, muito representativos das várias correntes no Brasil. Tinha o Paulo Freire, que dava aula lá, tinha o Rubem Alves, tinha outras vertentes também, como, por exemplo, o professor Saviani, da vertente marxista. E tinha muito diálogo, muito debate. E eu fui continuando. Eu já dava aula, muita aula, dava aula em 3 lugares ao mesmo tempo, fazia o mestrado, depois fiz o doutorado. E continuei autodidata. Já tinha os filhos? Já tinha os filhos. E continuei autodidata, mas uma relação lá foi muito importante. Algumas foram, uma especialmente que foi o Rubem Alves. Aí nós ficamos amigos, aí nós criamos laços, conversávamos muito, né? E hoje a Kátia e eu, nós somos conselheiros do Instituto Rubem Alves, que faz trabalho assim, muito interessante na área de educação, de literatura, de arte. É uma das ligações nossas, né? Somos conselheiros do Instituto Rubem Alves. Eu estou contando todas essas coisas porque elas são inseparáveis da conversa nossa, né? São inseparáveis das histórias, dos livros, né? E aí, no comecinho dos anos 90, nós estávamos em Campinas.
E eu sempre fiz isso, é importante eu lembrar. Eu fico muito tocado quando eu falo isso. Sempre, sempre trabalhando em São Paulo e depois em Campinas, esses anos todos, eu ia uma vez por semana à cachoeira. Eu pegava o ônibus de Campinas para São Paulo, de São Paulo para Cachoeira, ou de São Paulo para Cachoeira, e ficava um dia em Cachoeira, com os meus tios, com as minhas tias, que ajudaram a me criar. Depois ficou só o tio Joaquim, sozinho na Casa Azul, a Casa Azul e Centenária, que é a casa do meu avô, né? Do Severino Moreira Barbosa, uma casa histórica em Cachoeira. Tinha lá o meu tio Joaquim, que é outra pessoa que é profundamente significativa na minha vida, na nossa vida. Eu ficava lá conversando com ele, e aí no dia seguinte, muito cedinho, eu ia embora para trabalhar de novo, para dar aula em Campinas, São Paulo. E dei aula, inclusive, alguns anos na Faculdade das Irmãs, dava aula de História da Arte, Filosofia da Arte. E à noite saía da aula, uma vez por semana. Ia lá, meu tio ficava me esperando, a gente conversava, né, toda semana. Tudo ele ia de ônibus, tá, gente? Tudo de ônibus, tudo de ônibus. Bom, tio Joaquim morreu, a casa ficou sozinha, nós estávamos em Campinas. Aí, no comecinho dos anos 90, começamos a conversar, né? Morávamos em Campinas, uma cidade muito grande já, a vida já com todos os problemas de uma metrópole, os meninos estavam pequenininhos, né? A gente ficou pensando, e se invertêssemos? E se a gente morasse em Cachoeira, né? Continuássemos nossos estudos, nossa formação, nossos livros, nosso trabalho, eu ficaria uns dias em Campinas trabalhando. E a Kátia iria a São Paulo e voltaria, né, no trabalho. Aí foi a época também em que nós fizemos, junto com mais 3 amigos, nós fizemos a fundação do Colégio Drummond, em Lorena. Foi quando Eu conheci a Tami. A Tami foi aluna do Drummond no primeiro colegial, no segundo, no terceiro, né? A Tami faz parte dessa história também, né, Tami, da formação do Drummond. E fizemos isso. Eu ficava uns dias em Campinas, a Kátia ia a São Paulo e voltava, e continuamos. E tivemos uma experiência de vida em Cachoeira muito interessante, muito diferente da vida que eu tinha tido, né? Muito interessante isso. Para nós é uma preciosidade, né? E os meninos puderam conhecer cidade pequena, andar para a rua livremente, sem precisar ser levado e buscado pela família, puderam ver quintal, puderam conhecer crianças de todas as classes sociais, de todos os tipos, né? Isso para nós era muito importante. Puderam ver a Mantiqueira, né? O gigante adormecido, o céu visto de Cachoeira, todas essas coisas muito preciosas para nós, né? E fizemos muitos amigos, né? A gente precisa falar disso daqui a pouco também, né? Encontramos e reencontramos muitos amigos. Foi uma experiência importante, né? E vocês vão ver. A Kátia ficou mais cachoeirense que eu acho. A gente sai à rua, em Cachoeira, eu fico impressionado, porque ela conhece muito mais gente do que eu. E cumprimenta, e conversa. Então é uma experiência primordial da nossa vida. Dentro da nossa formação também. Porque na Casa Azul, lá estão os nossos livros, né? Nós gostamos muito de livro. Lá tem uma biblioteca, assim, admirável. Tem milhares de livros lá. Então foi porque a formação não é só a formação das escolas, mas claro, a nossa, um pouco de formação autodidata, que a gente gosta muito também. E lá tem coisas muito preciosas, tem móveis muito antigos, centenários. Então isso tem sido muito importante na nossa vida, né? Muito importante. E é essencial na nossa vida, né? E na nossa formação também, né? Tami, isso que você lembrou, uma atividade importante para nós hoje, né? Os encontros, as chamadas lives, né? Nós nunca imaginamos que faríamos isso, nunca. No começo da pandemia, algumas pessoas começaram a pedir se a gente não queria fazer uma conversa. Começamos a fazer uma conversa com alguns grupos e aí resolvemos. E ó, imagine, não?
A gente ia nunca fazer tinha. uma, né? Ia fazer uma, duas, né? E aí já são 30 encontros. 30 encontros. E com isso que você falou, essa alegria de gente de toda a parte, de todos os estados do Brasil, de vários lugares fora do Brasil, isso passou a ser assim um espanto para nós. Como é possível, a gente tem falado, né? Como é possível estar junto sem estar perto, sem estar perto fisicamente? Abriu outra dimensão para nós na vida, viu? E aí nós fizemos, por causa disso, além, né, dos encontros, das lives no Facebook, no Instagram, aí fizemos um canal no YouTube, que também tem sido um lugar de encontro, aí pusemos as coisas lá, né? Pusemos esses encontros todos, 30 estão lá. Tem também outras coisas, outras entrevistas, né? Tem, por exemplo, pedaços do filme O Começo da Vida, de que nós participamos, estão lá também. Tem muita matéria lá, tem muitos outros diálogos. Tá uma constelação de coisas muito interessante o canal. A gente gostou muito de você nos possibilitar falar isso aí. E agora estamos também ultimando, terminando de fazer um site. E você vê que a gente não tinha ideia, né? Não tinha planejado, pensado isso. Foi uma Foi coisa uma grande, que foi surgindo, né, Severino? uma grande surpresa, né? E eu também, uma das coisas que eu também faço de vez em quando é contar histórias. Então, nós colocamos no YouTube também, que eu chamo de histórias com chapéu de 3 pontas, porque eu uso um chapéuzinho, que no curso que eu fiz de contação de histórias, era uma sugestão e eu gostei muito. Então, no YouTube a gente colocou algumas histórias e vamos continuar colocando também. Tem muitas histórias lá, tem poemas falados. A gente queria muito que as pessoas pudessem conhecer. É um outro modo da gente estar junto. É isso mesmo. Né? É. E agora, continuando, o Severino e a Kátia, eles também, além de educadores, né, professores, eles também têm vários livros, são excelentes escritores, né, pedagogos mesmo, são artistas da arte educação, educação arte. Inclusive, um dos livros, tem livros recentes dele, vou deixar para vocês dois contarem, tá? Vale muito a pena, gente, vocês lerem, conhecerem. Tem para as crianças, para os adultos, livros um pouco mais técnicos, mas é tão apaixonante o jeito que eles colocam, que eles se apresentam, né? Nos apresentam que eu brinco que é um livro, sabe, igual O Pequeno Príncipe? Tem aquele livro que eu brinco que vai crescendo com a gente, né? Que você lê para criança, aí você tem uma visão, aí depois você lê um pouco mais adolescente, já vai tendo outra, adulto você vai tendo outra, e mais velho você vai tendo outra. Olha, eles são, a literatura deles para mim, é tipo isso. E uma sensibilidade que é o que estamos precisando, né? Desenvolver ou nos relembrar, né? Porque nós já temos tudo aqui dentro, né? Uma vez, quando eu era pequena, eu estava no hospital e o médico deu um cartão de Natal para mim, e eu lembro até hoje, assim, ele falou, eu não vou entender direito, mas um dia eu iria entender. Talvez eu não tivesse entendido tão profundamente como hoje, mas aquilo foi tão marcante que eu decorei, né? O poema dizia assim: acredite firmemente no seu gênio criador, na força ativa da mente, nas maravilhas do amor. Quem recebe de nascença uma cabeça que pensa, um coração para amar, é feliz por toda a vida, tem riqueza garantida, tem tudo o que desejar. Kátia Severino, emende a conversa aí, por favor. Então, a questão dos livros, né? Que é outra dimensão primordial da nossa vida. O livro é um objeto amoroso para nós, um objeto amoroso. Nós sempre gostamos muito dos livros. O livro é uma preciosidade, né? Da civilização humana na Terra, né? E como nós sempre gostamos muito, depois nós também quisemos fazer livros, né? Procuramos fazer livros, fizemos muitos livros mesmo. E continuamos fazendo, né? Que é uma forma de felicidade também.
Eu trouxe até aqui um dos mais antigos. Nem sei se você conhece, Tami. Isso daqui você conhece? Escrever é Desvendar o Mundo. Esse é um livro de redação. Teve a contribuição de uma grande amiga chamada Emília Amarão. Esse livro foi bastante importante. Ele teve 23 edições. Imagine, Tami, 23 edições, sem propaganda, sem nada, é da editora Papiros, de Campinas. E as primeiras edições eram de 5.000 exemplares, imagina. E ele andou para o mundo, né? Andou para o mundo. Muitas faculdades de letras Muitas faculdades né? adotaram, colégios. Hoje ele só existe para vender em e-book. Ele está esgotado e a Emília e eu nós combinamos de refazer. Depois de mais de 30 anos, né? Nós vamos refazer. A Kátia vai participar também da recriação desse livro, né? Do Escrever e Desvendar o Mundo. Eu trouxe um outro aqui também, muito antigo. Não sei se você conhece também, Novas Palavras. Você conhece? Não sei se as pessoas que estão com a gente conhecem. Esse livro é de ensino médio, da FTD. Ele tem muitas edições. Ele foi adotado em muitos lugares, inclusive em Cachoeira, em Lorena, em Guará, em Cruzeiro. Em escolas públicas. No né? Vale inteiro, né? Pelas escolas públicas. E aconteceu até uma coisa interessante. Eu nunca falei dele, eu não fico falando das coisas, né? Eu fico um pouco constrangido de ficar falando. É que, com você também, a gente tem muita liberdade, né? E com as pessoas que estão aqui no Café com Música, né? Uma vez eu estava dando uma aula numa faculdade e uma aluna me disse que tinha visto um livro de português e tinha gostado muito, muito. E perguntou se eu conhecia. Aí falou Novas Palavras. Eu pensei que ela estava brincando comigo. Ela não sabia que eu era o Severino Antônio aqui da capa do livro, imagina. Aí eu percebi que eu estava exagerando, né? Eu estava exagerando de não falar, né? Dos livros. Mas aí vieram muitos outros, né? E, num certo momento, depois de tantas coisas que a gente fazia junto, nós tivemos a ideia, Kátia e eu, de fazer um livro juntos, sobre já a educação das crianças. É um livro muito querido para nós. Kátia, eu queria que você mostrasse para nós. Olha lá, uma pedagogia poética para as crianças. Esse ficou um livro muito bonito, ele tem várias edições já também. Dá para ver que ele tem desenho de criança na capa? Queria que a Kátia chegasse bem pertinho. Esse livro é inteiro ilustrado só com desenhos de crianças. Algumas dessas crianças são de Cachoeira, são do Vale do Paraíba, algumas dessas crianças. E tem textos também, nós procuramos sempre trazer a voz dos alunos, a voz dos professores, sempre fizemos assim. Vários dos nossos livros na área de educação são livros tessitura, porque trazem muitas vozes. E aqui tem muitas vozes de Cachoeira, de Lorena, de Guará, de Cruzeiro, né? De experiências no Colégio Drummond, mesmo nos colégios irmãos, né? Que nem o Fênix, que nem Pinda, né? Tem muita coisa bonita aí. E de um modo especial, né? Crianças amigas, né? E crianças que nós não conhecemos diretamente, mas que as pessoas mandavam para a gente. Tem preciosidades nesse livro aí, né? Ele mostra uma concepção diferente da criança e uma escuta diferente. É uma proposta de educação. Na verdade, são exercícios de criação que formam a sensibilidade, a inteligência de quem vai educar as crianças. E tem esse nome que é muito precioso também para nós, né? Uma pedagogia poética para as crianças. Eu pensei de fazer um corte nos livros, porque felizmente, né? Eles são muitos livros. Queria chegar nos de hoje em dia. Eu nem sei se você conhece, Tami, os mais recentes. Nós estamos aqui com alguns que são muito importantes para nós, muito queridos para nós. Esse né? que também é sobre educação. O Voo dos que Ensinam e Aprendem, uma escuta poética. Esse daqui também, Kátia e eu fizemos, né? E esse também, que é a poética da infância. Outro muito amado. Conversas com quem educa as crianças. Os dois são pela editora Passarinho, que é do Renato, aí Cachoeira Paulista. O Renato, nosso amigo de Cachoeira, da editora Passarinho. O Renato passou até a se chamar Renato Passarinho. A gente insistiu muito com ele. Ele passar assim. A ser Renato Passarinho. Esses livros são muito bonitos, Tami. É uma edição muito
muito bela, são materialmente o objeto, o livro, muito bonito. Muito São bonito. ilustrações muito bonitas. E a gente tenta pôr o que tem de melhor na nossa vida, né? O melhor do que a gente, com muito trabalho, com muito esforço, com muito quebrar a cabeça, do que a gente consegue realizar, a gente traz para esses livros. E a gente sempre gosta de colocar muitos exemplos, porque nós percebemos quantos educadores, a partir de exemplos, eles conseguem uma compreensão muito maior e conseguem alargar as margens da prática pedagógica deles. A gente recebe muito retorno Muito, muito. dos educadores falando da nossa linguagem. Então, isso para nós é uma alegria. A gente sempre buscou despertar a voz dos educadores, que nem a voz das crianças, a voz dos jovens, para que eles se reconheçam autores. Essa é uma ideia matriz, né? Se reconhecer autores. Eles também, esses educadores todos, e esses jovens e essas crianças todas, são autoras, né? Autoras de palavras, de ideias, de diálogos, de práticas, de conhecimento. Isso está em todos os livros. É muito importante para nós isso, né? Muito. E é interessante porque o Severino, ele sempre escreveu sobre teoria da educação, tem um outro livro da editora Paulus, mas de uns anos para cá, não lembro exatamente quando, ele começou a escrever histórias para criança. E aí também foi depois dos 60 anos. Foi depois dos 60. 61 para 62 anos, eu tive ideia de fazer umas histórias para criança, né? E aí, inclusive, fizemos uma juntos, Aí né? nós fizemos uma juntos. Fizemos uma duas. juntos. E o mais interessante é que essas primeiras histórias são histórias reais, inspiradas em histórias reais. Nós fizemos histórias para criança inspiradas em histórias reais. Então, todas as histórias aconteceram. São histórias reais recriadas. Recriadas. Com muito trabalho, né? Com uma linguagem muito poética, né? Inclusive, o último livro, que ninguém conhece ainda. Nós vamos apresentar pela agora. Pela primeira vez ele vai ser visto. Fizemos Kátia e eu juntos também, olha. Quintal de Estrelas. Quintal de Estrelas. E que para o nosso gosto tem também a ilustração do João Paulo Peixoto, que é aí de Cachoeira, que já ilustrou 2 outros livros para a gente. E esse é o terceiro livro que ele ilustra. O João ilustrou A Varinha Mágica, ilustrou a saga do Siri sobre as Estrelas. E agora nós queríamos muito, fazíamos questão de que fosse o João, Quintal de Estrelas. Esse é um livro inteiramente de Cachoeira. De Cachoeira. Queria que a Kátia mostrasse a abertura dele. A abertura primeiro. Vejam aqui, ó. Olha como vocês reconhecem essa paisagem, né? A Mantiqueira, a Serra da Mantiqueira, o Gigante Adormecido, a Igreja de Cachoeira, né? Esse é um livro inteiramente cachoeirense, apesar dele ser universal. Universal, também. E olha o que tem logo no começo, Tami, olha lá. Tem também, Tami. A casa, né? A casa centenária da minha infância, a casa do meu avô Severino, onde meu pai, meus tios, minhas tias viveram, meu tio Joaquim. A casa onde nós fomos viver. Tentamos preservar o máximo possível, tentamos preservar na sua inteireza o máximo que a gente pode preservar a casa, né? E tem os livros de literatura, assim, de poesia que o Severino fez. Tem os de literatura, tem né? um que está esgotado e aí ele está publicando separadamente, que é a Matéria Amada. Tem vários. Esse, a Matéria Amada, é muito ligado à cachoeira também. Tem várias referências à cachoeira. Fiquei 7 anos fazendo esse livro. 7 anos. Dia e noite pensando, dando aula e pensando, andando de ônibus e pensando, de madrugada e pensando, escrevendo, reescrevendo. O Matéria Amada, ele é muito, muito importante também, muito. Agora ele tem uma nova edição, né, separada. E hoje, nesse momento, tem um muito importante, muito mesmo. Esse eu nem sei como é que eu falo assim rápido dele. Chama-se Algumas Histórias, porque das histórias de criança eu resolvi fazer histórias de literatura para todo mundo, né, adulta, né, vamos dizer assim. E eu trouxe histórias que eu
que eu cultivei a vida inteira. Tem histórias nesse livro de 60 anos atrás, histórias de muitas personagens da minha infância em Cachoeira, da minha mocidade em Cachoeira. Tem do Dito Cego, né? Tem o Dito Cego, tem os irmãos Vorta Coelho. Ah, Tami, você nem, Até você acho que não você nem conhece. conheceu, né? Estou dando dois exemplos só. Mas tem o avô do João, tem muitos personagens. Tem o João Azul, tem vários personagens de Cachoeira e do mundo inteiro também, né? E no começo ele era um livro pequenininho, também, ele tinha 23 histórias e eu não sabia se eu ia conseguir fazer mais, porque cada história é um mundo, né? Tudo história real, Ah, isso é importante. tudo história Todas as real, histórias mas eu queria fazer histórias bem curtas, numa linguagem bem poética, que fosse simples e profunda ao mesmo tempo, que servisse para todos os leitores, para aquela pessoa que só quer um enredo, até a pessoa que gosta das entrelinhas, né? Das sutilezas. Tem muitos campos de sentido, de significação. Então deu muito trabalho. Cada conto desse aí, de 1,5 página, eu escrevi 20, 30 vezes. E junto com esse livro, algumas histórias, você fez também o Infâncias, que são histórias reais também. E Também da editora da Passarinho. editora Passarinho, Infâncias. Antes, ele é a ponte, né? Ele é a ponte entre as histórias infantis e algumas histórias. O Infâncias são histórias reais de infâncias de toda a parte do mundo. Muitas delas de Cachoeira do Vale. Histórias reais recriadas poeticamente, em pequenos contos. É literatura para leitor adulto também. É sobre... a infância é protagonista, né? Personagem principal. Mas não é para a leitura da criança, né? É para a leitura de quem forma as crianças. Essas histórias não têm fim, não é? Agora, quando nós estamos editando nesse momento nós estamos editando. Ele nem saiu para o mundo ainda, direito a algumas histórias por causa da pandemia. Ele, de 20 e poucas, ele chegou a 60 histórias. E eu sempre falei para a Kátia, né? Eu tinha tanta reverência por essas histórias, eu achava tão difícil conseguir trazer o espírito delas, as vidas que foram vividas, os encantamentos dessas vidas, apesar de todo o sofrimento, de todas as dores, de todas as opressões. Eu achei que eu não ia conseguir escrever. Aí comecei com 63 anos. E agora acabamos de publicar, né? E é interessante porque nós encontrávamos algumas pessoas, tal, as pessoas começavam a contar uma história, eu já ficava pensando, o Severino vai fazer uma história dessa história. E dito e feito. Algumas e chegavam dessas histórias vêm desde a minha infância. Eu cultivei na memória o tempo todo. E algumas são mais recentes, né? Desses últimos anos. Tem histórias de toda parte, de todos os lados, né? Inclusive histórias de longe aqui de nós. Todas histórias reais da vida que pôde ser vivida. Tami, outra ideia matriz. A dimensão poética das vidas, que fica sem ser percebida, quase sempre. Fica silenciada. Essas vozes ficam silenciadas. Essas histórias, elas querem trazer essas vozes, tornar essas vidas visíveis. E eu espero que tenham ficado, ao menos um pouco, à altura dessas vidas. Espero. Qualquer dia a gente vai mandar para você, tá? Para você ver as histórias. E tem um livro que está saindo agora, tá quase saindo, que vai ser o meu primeiro livro solo. Como a gente fala, que tem o nome de Passos nos Céus dos Dias. Esse nome é muito bonito, né? Passos nos Céus dos Dias. Conte por que tem esse nome. Das suas travessias do amanhecer. É porque eu sempre gostei de escrever, mas não escrevia todos os dias. É aquela coisa, quando dava inspiração eu escrevia. E aí, quando começou a pandemia, um pouco antes, eu comecei a caminhar, que eu já caminhava, mas eu comecei a caminhar e tirar foto do céu. Cada dia eu tirava foto do céu
E a partir do momento que eu olhava para a foto, vinha um texto, eu comecei a escrever. E aí Isso às 5 da manhã, né? 5 horas da manhã, Tami. E aí eu comecei a mostrar para o Severino, ele começou a gostar, aí eu coloquei num grupo nosso, dos amantiqueirados, Olha o que a nome, gente Tami. chama. O grupo, Amantiqueirados. Um grupo de amigos de São Bento, Sapucaí, mais a nossa amiga Regina aqui. Pessoas que amam a A mantiqueira, né? Inclusive, Inclusive, o João Paulo está nesse grupo também. o João Paulo tá né? também. O João Paulo também é né? amantiqueirado. Ele é do grupo Amantiqueirados, né? E aí eles começaram a gostar e um dia o Severino falou, por que você não faz um livro? Aí eu achei meio estranho aquilo e tal, e no final acabei aceitando e aí nós vamos publicar com outros textos também, além desses, e é isso. Tami, eu vou pedir uma coisa para você. Você põe as capas de alguns livros para nós? Tudo bem? Se puder. Se você puder, a gente manda para você umas capas. Eu queria muito que as pessoas vissem. Os livros são um pedaço da nossa vida, do nosso corpo, né? O papo tá bom demais, mas agora nós vamos chamar o nosso convidado musical, Jorge Chalita, também um grande amigo, um irmão de alma, né, como ele fala. Nossa, é uma pessoa encantadora que compõe músicas encantadoras também. Não tem outra palavra. Então, meu amigo, com você a palavra, e eu gostaria que você então falasse um pouquinho quem é Jorge Chalita, falasse um pouco da sua música, do seu trabalho com ela, o que você faz, como é que você começou. Conta pra gente como é que você se tornou esse artista e inclusive não esqueça de falar aí das suas filhas também musicais, né? Que eu acho muito importante a gente falar, né, já que estamos falando de educação, né, dessa educação artística, que inclusive começa em casa, né? A pessoa muito sensível, né? Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite e por tomar esse café conosco aqui. Meu Deus, que café bom de hoje, hein? Obrigado, Tami, pela oportunidade de estar com você aqui. Realmente eu fico muito feliz em ser uma das pessoas que está participando desse seu projeto. Eu vou procurar limitar um pouco o que eu vou falar, para não ficar uma coisa muito extensa. Eu nasci em São Paulo, no bairro da Freguesia do Ló, numa grande casa de linhas modestas. Meus avós maternos me estimularam muito também ao gosto pela música. Meu avô, Geraldo, era violonista. Então, todos os dias eu aguardava a sua volta do serviço. Ele era metalúrgico e trabalhava na vidraçaria Santa Marina. E quando ele chegava, o primeiro assunto era um jogo de peteca. Hoje a gente nem quase mais vê, né? E enquanto aguardava o jantar, eu sentava no colo dele e ele solava muitas peças de Germano Reis na época. E meu pai também foi uma pessoa que me estimulou muito. Além do que ele tinha um bom gosto musical. Eu vim conhecer vários autores, compositores, intérpretes, por meio do meu pai. Ele era viajante, né? E no carro sempre tinha um toca-fitas, e nessas fitas eu vim conhecer Chico Buarque, Milton Nascimento. E lá atrás, os grandes gênios da música, como Pixinguinha. Então eu tive esse estímulo. Depois, aos 8 anos, eu vim para Cachoeira. E até eu acho que eu vou responder uma coisa que está mais lá para frente, o que me fez ficar apaixonado por aqui. Quando eu vim pela primeira vez, eu me lembro que as ruas eram de terra. E eu me lembro muito bem do som das charretes e dos cavalos
flotando sobre a terra. E quando a terra estava seca, era um som. Quando a terra estava molhada, era outro. E algumas praças que eu andava, uma praça onde é a antiga estação rodoviária, que tinha um local para a banda de música, o coreto, tinha um busto muito bonito. Era uma praça que trazia uma certa poesia, que fazia parte do centro histórico da cidade, né? No começo do século, eles tinham que fazer baldeação de trem, porque até a margem esquerda, a ferrovia que vinha da corte, era bitola estreita, depois ela pegava bitola larga para São Paulo. Era feita a travessia pelo Paraíba de balsa, eles pousavam na cidade e, em função disso, culturalmente, Cachoeira ganhou muito. As grandes orquestras, os grandes maestros, os grandes músicos, os grandes grupos de ópera, até Villa-Lobos tocou no nosso teatro. Então eu acredito que a vida cultural da cidade tenha sido muito intensa naquele período, né? Um período que você separa Cachoeira antes da ferrovia e Cachoeira depois. Antes é uma terra de piraquara, uma terra de pescadores. E depois, com a ferrovia, veio o progresso, né? Então parte dessa história fez com que eu me apaixonasse por aqui, além do encanto desse vale, né? Que você tem a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, com esse gigante adormecido, que é algo realmente extraordinário, né? Eu me lembro quando eu fui trabalhar na Europa, mais especificamente na França. Eu morava numa cidade chamada Aix-en-Provence, próximo a Marseille. E lá tem uma montanha chamada Saint-Victoire. É uma montanha que tem esse nome porque foram grandes batalhas e grandes vitórias, né? Sobre os gregos, sobre os romanos. E nessa montanha tem um castelo do grande pintor Picasso e a cidade de Paul Cézanne, um grande pintor. E eu me lembro que no ateliê de Paul Cézanne, uma janela muito grande, existiam várias réplicas dos quadros que ele já havia pintado, cada um em uma estação do ano. A mesma montanha focada infinitas vezes, né? E aí eu associei Cachoeira, falei, puxa, a gente tem uma serra tão linda, tão bonita, e muitas vezes a gente não dá valor. Então esse foi o maior encanto que eu tive pela região do Vale, pela cidade. E a música sempre foi muito forte dentro de mim, né? Eu acho que eu não consigo viver sem música. E em função disso, eu criei algumas escolas que se chamam Academias de Violão e Canto. E uma delas foi para Cruzeiro, onde eu morei durante alguns anos, e onde nasceram minhas filhas, Ana Rosa e Ana Silvia. E nessa academia eu tinha como parceiro um padre chamado Padre Adilércio. Era uma pessoa extraordinária, há muitos anos que eu não encontro com ele. E esse padre era pianista. E as meninas começaram a se interessar muito pela música, pela magia que esse padre exercia. Ele era um padre negro, forte, uma alma maravilhosa. E elas adoravam escalar a batina do padre enquanto cantavam. Aprenderam a cantar carinhoso com ele. Então, parte do incentivo, do estímulo que as minhas filhas tiveram pela música, eu devo a esse padre. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, querida Tânia. E eu gostaria, meu amigo Jorge, que você contasse um pouquinho aí, então, o que Cachoeira, né,
dessa parte artística, histórica, o que encanta você? Desde quando você era moleque, depois aí já mais adulto, sua mocidade, depois aí sua fase mais experiente, digamos assim, e até os dias atuais, né? O que encanta, né, em você, Cachoeira Paulista? O que você acha que está, de repente, aí faltando? Né? Deixa uma mensagem também, uma proposta para o que nós podemos fazer para que ainda melhore mais essa arte, para que ela seja divulgada. Qual seria, então, a nossa identidade cultural? O que você tem a dizer sobre isso? Né? Eu gostaria muito, né, de saber o que você, que é uma pessoa tão vivida, né, já foi para fora do país, cantou para lá, né, e o que eles acharam. Aliás, conta um pouquinho pra gente o que o pessoal, né, de fora, não só assim, fora aqui de Cachoeira Paulista e arredores, mas quando você vai para algumas partes do Brasil ou outras partes do mundo, o que o pessoal acha aí da nossa música? E aí, o que você acha, né, que então a gente pode fazer agora, nesse momento que a gente está tão aqui cheio de esperanças, né, e planos para depois da pandemia, mas o que a gente pode estar aqui fomentando para que então aqueles tempos ricos de cultura, né, lembrando que Cachoeira tinha cinema, teatro, tinha, nossa, o clube com muitos bailes, né, diz que eram famosérrimos os bailes de Cachoeira, não só os bailes de carnaval, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como que também seria, né, você que cantou, agora, né, por enquanto não mais, mas nos bailes, né, nos bailes não, nos bares da vida. Então, qual é o valor disso? O que você aprendeu com isso? Conta um pouquinho pra gente, deixa um pouquinho aí a sua mensagem, a sua perspectiva, que é bom saber, um músico tão experiente e sensível como você, o que você está pensando. Curiosa aqui. Bom, Tânia, realmente a sua linha de raciocínio ela é envolvente. Ela obriga a gente a refletir bastante para poder estar respondendo à altura, né? Sobre a cidade e o que me atrai, o que me atraiu. Eu me lembro que quando criança, eu gostava muito de pegar a caixa de sapato, abrir, colocar uma vela e tentar projetar filme. Era uma brincadeira gostosa de você projetar alguns desenhos. Ou então fazer um movimento de mãos na frente da luz e observar o que acontecia na parede, né? E foi uma coisa instintiva. Depois de alguns anos, já um pouquinho maior, eu descobri por meio do meu pai que o primeiro cinema de Cachoeira foi criado pelo meu avô, o antigo Cine Independência, né? Tanto é que meu pai teve uma polêmica sobre o nome da avenida, porque ele achava que tinha que ter o nome do pai dele, e isso acabou ficando no passado. Mas a ideia de se ter um cinema na cidade, que antigamente, se não me engano, antes do meu avô, funcionava no teatro. Foi o primeiro cinema. Depois eles montaram e ficou muitos anos sendo dirigido por um senhor chamado Frederico, que eu não cheguei a conhecer. Meu pai contava a história. Então nós tínhamos a vida muito boa, porque os domingos era gostoso, né? Você ia ao cinema, na sessão da tarde, quando criança, e assistia aqueles filmes, como Sansão e Dalila, enfim, tudo que era de época a gente assistia. E eu gostava demais do cinema. O teatro tinha a sua vida, alguns grupos também se apresentavam. Nós tínhamos um pouco de música nos coretos. E eu acho que esse encanto, essa magia, foi deixado de lado por falta de interesse político, interesse administrativo. As pessoas que gerenciavam a cidade, não vou dizer todos, porque alguns a gente sabe que até lutaram pela cultura, né? E não deixaram que muita coisa morresse.
Eu me lembro também no período que a minha comadre Ruth Botelho foi secretária, que eu aprendi muito com ela. Depois, quando eu fui trabalhar, algumas coisas eu trouxe das ideias que ela já tinha. Nós tínhamos a apresentação de jongo, cateretê, folia de reis, catira, parte da cultura popular que está diretamente relacionada com a origem da cidade, diretamente relacionada com a origem do povo piraquara. Então eu acredito que o que falta hoje é uma visão política voltada para o resgate da nossa cultura. Onde existe um grupo tal, é possível trazer, o custo não é tão alto, mas eu trago uma manifestação popular para que a geração de hoje tenha acesso. Mas para que isso funcione, eu necessito que os professores da rede pública ou da rede municipal estejam também empenhados em fazer um trabalho esclarecedor com seus alunos, para que quando esse evento aconteça, o jovem, o adolescente, vá de encontro àquele evento uma outra visão, mais possibilidades de interpretação do que está acontecendo, né? Se eu ver um jogo de capoeira, por exemplo, e ninguém me explicar por que existem tantas mudanças, tantos golpes, de onde surgiram as movimentações de ataque e defesa, eu vou ver como um movimento de luta, simplesmente, sem entender o conteúdo. Mas a partir do momento que eu conheço um pouco do porquê de cada movimento, a minha cabeça se abre e a minha visão é outra. Sobre o trabalho com música, tem uma história interessante. Desde os 12 anos que eu componho e faço música. E teve um período da Ruth, que foi secretária, e ela fez um recital de violão no Teatro Espírita, lá na União Espírita. E precisava de alguém para fazer a abertura de um recital de um violonista consagrado chamado Carlos Ia Felice. O Carlos, na época, ele foi reconhecido entre os 6 maiores do mundo. Ele era muito bom, tinha uma técnica muito aprimorada, uma sensibilidade muito elaborada, acho que uma conquista do espírito. E eu fiz a abertura com uma musiquinha simples que eu tinha feito, e o Carlos se interessou e me deu uma bolsa de estudos em São Paulo. Então eu ia para São Paulo, ficava na casa dele e aprendia com ele. E depois veio a vontade de desenvolver o canto. Aí eu tive a orientação do maestro José Biancardi, um italiano, que tinha um grupo AMA de música em São Paulo. Ficava lá na Gabriel dos Santos, próximo a São João. Então eu aprendi muito com eles. Mas antes disso, eu frequentava alguns bares que tinham os músicos daqui que tocavam chorinho, era o Bolacha, o Li Sapo, o pai do Pardal, seu Vilas Boas, o Bolacha, tinha o seu Pedro de Itajubá que tocava violino, o Guerino cantava, e tinha um bar ali próximo onde era a loja do Tãozinho, que a dona tinha o apelido de Vitória Bonelli, em função de uma novela. Então, esse grupo sempre se reunia, e os músicos ali, e ali eu comecei a aprender muita coisa, isso antes das aulas, né? A entender bem Pixinguinha, enfim, Noel Rosa, Horácio Barbosa, Silvio Caldas. A escola foi muito assim, de bar. Depois eu vim aprimorar com os professores. Depois veio a fase de festivais, onde eu comecei a participar como compositor. Graças a Deus, consegui bons resultados, né? Depois veio o período de temporadas musicais. Trabalhei muito também em peças de teatro, tocando atrás, fazendo
parte de música das peças. Trabalhei em São Paulo, no Rio. Depois tivemos a nossa casa de eventos, Canto da Terra, que durante 4 anos foi uma casa que viveu especialmente de MPB, onde as minhas filhas cantavam junto comigo e alguns convidados. E assim nós sobrevivemos durante um bom tempo com música. Depois eu tive um convite para Paraty, onde eu fiquei 6 anos. Eu trabalhava em 2 estabelecimentos, né? Eu tocava num restaurante internacional chamado Refúgio, com meu amigo Zé Paulo, e num café francês chamado Bric-à-Brac, da Tila e do Ailson. Depois disso, o amigo que me levou para lá, o Jean-Luc, um francês que morava no Brasil, me convidou para o trabalho na França. E fiquei hospedado na casa dele. Como eu tinha um pouco de dificuldade no idioma, porque eu não falo fluente francês, ele era meu porta-voz. Então ele fazia os contatos, me levava para as apresentações. Como funcionou lá, né, para responder a sua pergunta? A princípio eu comecei a tocar em festas nas casas. Aí as pessoas começaram a me encaminhar para casamento, porque além do popular eu fiz o erudito, né, o violão. Então a linguagem da música erudita é qualquer país do mundo, independente do idioma. E por meio desses contatos, por meio dessas pessoas, eu fui conhecendo os bares que tinham reduto de brasileiros. Então nesses locais eu podia tocar todo o meu trabalho, que era Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Tom Jobim, a parte regional do Brasil, né? Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Alceu, Elomar, Xangai, lá atrás Pixinguinha. Então eu podia trabalhar com a música popular nesses espaços, né? Com relação à aceitação, o público brasileiro estimulava o público europeu que frequentava, para quem não conhecia, aprender a gostar. E para quem já conhecia, a valorização. O quê? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Chico Buarque são conhecidos no mundo todo. Às vezes vinha um pedido em outro idioma de uma música brasileira. Um povo muito educado, né? Um povo que sabe respeitar o trabalho do músico. Você, como cantora erudita, sabe que é importante ser no teatro e não ouvir nenhum papel de bala sendo durante a sua apresentação. E isso acontecia, e foi muito legal, foi muito importante para mim. E uma experiência de vida, né? Que a gente, na medida que vai envelhecendo, você vai revendo a sua história, você vai revendo a sua trajetória. Então, só para concluir, né? Eu acho que tudo na vida depende de dedicação, depende de esforço, depende de estudo, depende de aprendizado. E a vocação se torna mais forte. No meu caso, a chave que abriu várias portas foi a minha carteirinha de músico, que eu tenho muito orgulho dela até hoje. E o que eu gostaria de deixar aqui de mensagem é que tudo na vida é possível, desde que você tenha fé, carregue amor por aquilo que você faz, tenha esperança no futuro e nunca deixe de lutar por aquilo que você almeja. Simplesmente assim. E meu amigo, vou voltar lá com os seus 2 outros amigos, também meus 2 grandes amigos. Aliás, conta aí um pouquinho pra gente, por que a Kátia falou que vocês, né, tem toda uma ligação, umas histórias. Conta aí um pouquinho pra gente sobre a sua ótica, a sua perspectiva, por que foi tão, o que tem tão emaranhado aí em vocês que eu não tô sabendo. Conta pra gente aí. E aí eu gostaria, né,
de então encerrar a sua participação aqui. Muito obrigada aí pela sua música, pela sua arte, por abrir e fechar o nosso café de hoje, né? Encantadoramente, né? E faça aí a sua propaganda com o que você tem aí para oferecer. Nos dias de hoje está um pouquinho complicado, mas enfim, está fazendo alguma live, ou como que a gente pode achar? Poxa, eu tenho LP seu, né? Mas algum material, ou para quando passar a pandemia, como é que a gente faz aí para chamar você? Ou as suas obras, se quiser comentar um pouquinho mais delas, né? Eu conheço mais você como cantor, como compositor, né? Um excelente músico também, mas imagino, né, que você, não sei se você tem livros de poesia também, que você escreve muito bem, as suas letras são maravilhosas. Então conta aí um pouquinho pra gente, né? A gente vai se despedindo e namastê. Oi, também vou falar só uma coisinha, né, sobre esses grandes amigos nossos. Uma vez, conversando com o Nelson Lorena, eu tive muita curiosidade de conhecê-lo. Eu tinha 14 anos e ouvia falar muito e fui procurar o seu Nelson. Até eu tenho em casa um texto que ele escreveu e me deu. E achei interessante que ele falou que a amizade é uma conquista do espírito em suas múltiplas existências. Então, quando você fala em amigos, em sintonia como eu tenho com você, como eu tenho com o Severino, com a Kátia, como eu tive com a Ruth, com vários outros amigos, é algo assim que está além do plano físico. A ligação com o Severo é muito forte. Além de amigos, ele chegou a ser meu professor de literatura na Faculdade de Artes, quando eu fiz. E depois, junto com a Kátia, que foi um casal maravilhoso, né? A gente desenvolveu alguns projetos juntos. Quando eu trabalhei na área de cultura, em Cachoeira, como diretor, isso foi lá no governo do Silvio Capucho, a gente procurou desenvolver muitos projetos, como, por exemplo, concursos municipais de poesia, de fotografia, de crônica. E a gente tinha colocado o tema Cidade, Minha Cidade, para que as pessoas aprendessem a valorizar mais o próprio ambiente onde elas moram, né? A parar de vez em quando e olhar para um rio, olhar para uma serra, olhar para o céu dessa cidade que é diferente, os tipos físicos, para as pessoas. Cachoeira sempre teve assim pessoas muito interessantes, né? Embora simples, embora humildes, elas eram muito interessantes, alguns donos de sabedoria, né? Que às vezes na simplicidade você encontra uma grandeza de espírito e de alma tão grande que você não imagina. Então, eu sempre tive essa parceria com a Kátia, o Severino e a Ruth Guimarães Botelho, minha eterna comadre. O Judá era nosso filhado. E eu aguardava eles chegarem de Campinas, o Severino principalmente nos finais de semana. Sabia que ele estava bem cansado, mas ele nunca se negou a participar como júri dos concursos que a gente fazia com muita honestidade. Ninguém melhor do que ele e a Ruth para fazer uma avaliação técnica, uma avaliação poética de uma obra literária. E com isso a gente estimular novas pessoas, novas mentes a se apegarem a essa maravilha que é a literatura. E a Kátia sempre nossa parceira. E não tem como negar o amor que eu sinto por eles e também a saudade que eu sinto no momento. Espero que quando essa pandemia termine,
a gente possa se abraçar. De manhã cedo, num lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado para esperar os compradores, exposto ao sol, pela frente de um palanque, afincado ao pé de um tanque que chamavam bebedor. E nesse dia minha véia foi comprada numa leva separada pra um senhor novinho ainda. Minha veinha, que era flor dos cativeiros, foi mãe de terreiro na família dos Candinhos. No mesmo dia em que levaram minha preta e botaram nas grietas pra de morte, eu não fugi. E desde então, preto velho, aprecurou, fico velho como eu tô, mas como é grande este Brasil. Então se o velho disse a véia em zaforria, precurei mais 15 dias, mas a vista me fartou. Só peço agora que me leve, sai Zambé, quero ver se tá no céu minha véia, meus amores. E voltando à nossa Cachoeira Paulista, né, a nossa cidadezinha aqui do Sopé da Mantiqueira, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, né, do que vocês lembram, ouviram dizer, leram da nossa história, que para vocês foram marcantes ou influenciou a obra de vocês. Bom, né, a gente não precisa nem falar, Severino Antônio, né, foi aluno, né, da nossa maior folclorista, Ruth Guimarães, enfim, né, tivemos a oportunidade de conviver com ela, né? Então eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho aí dessa experiência, dessa arte e passasse, deixasse registrado aqui nesse café. O que vocês acham importante a gente não esquecer ou tomar como base para a gente poder se reinventar, para a gente linkar, né, com aqueles tempos onde as pessoas pareciam mais interessadas em poesia, em cantar, em apreciar, né, um pouco mais a natureza, os pequenos detalhes, né, desse universo interno que nós somos, o do outro e da própria natureza, os mistérios da vida. Tínhamos papos, né, não apenas virtuais, mas reais, lembrando que os papos virtuais, eles também têm aí o seu valor. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí o que marcou vocês, a infância de vocês, a mocidade ou a infância também dos seus filhos, né? Eu gostaria que vocês deixassem aqui um pouco dessa história que ajudou vocês, esse material que ajudou cada um de vocês a fazer novas histórias e a inspirar novas histórias, né? Fala um pouquinho pra gente aí, tô bastante curiosa porque assim, sei que vocês vão ter que selecionar um pouquinho, mas pode contar aí um pouquinho aí que a gente gosta. Pode rechear bastante aí esse pão de queijo aqui, que vai ser bom, tá? Que eu gostaria muito de saber o que vocês têm aí para contar, para nos deixar aqui encantados. Bom, cachoeira, eu já brinco com o Severino que eu sou cachoeirense, porque meu pai era bancário, então a vida inteira
nós mudamos muito. Eu morei em cidades aqui do estado de São Paulo, mas também morei no Espírito Santo, em São Mateus, morei na Paraíba, em Piancó. Então eu sempre rodei um pouco aí o mundo Brasil, tá, gente? E aí a cidade que eu morei mais tempo, depois de Campinas, foi Cachoeira Paulista. E aí eu brinco que eu sou cachoeirense, que eu conheço mais gente em Cachoeira do que o Severino, ele brinca comigo. E uma coisa assim que me impactou muito quando nós fomos morar em Cachoeira foi porque eu saí de Campinas, fazia 15 anos que eu morava em Campinas, e ir para Cachoeira, uma cidade pequena, o Severino tinha medo de eu não acostumar. E foi uma alegria para mim de poder fazer tudo a pé, não precisar de condução. Aqui era ônibus, né? Em Campinas, né? Aqui em Campinas era ônibus ou carro, e Cachoeira eu podia fazer tudo a pé. E além disso, eu amava ir na feira, porque eu voltava com a charrete do seu Joaquim. Seu Joaquim me trazia de volta com as comprinhas da feira. Então, assim, foi uma alegria muito grande poder rodar a cidade, caminhar com as crianças. Eu andava com eles aí. Fora que tem a casa, o quintal de Cachoeira aí da Casa Azul, que também era uma alegria, né? As crianças brincavam no córregozinho, no rio. Então foi tudo muito, para mim foi tudo muito bom, porque é a relação com a natureza que eu sempre tive na minha infância. Então poder proporcionar isso para os nossos filhos, para mim foi uma alegria sem fim. Nós já falamos bastante de Cachoeira o tempo todo, né? Cachoeira atravessa todas as conversas, né? Todas as histórias. Mas é isso, né? Foram anos muito importantes para nós, né? E os meninos cresceram em Cachoeira, né? A minha filha Ana também, do primeiro casamento, vinha sempre em Cachoeira, se acha cachoeirense também. Os meninos são também como se fossem até nascidos em Cachoeira, embora não tenham nascido, né? Foram pequenininhos. E, como a Kátia disse, tem a Casa Azul, tem o quintal, tem a poética natural de Cachoeira, tem as histórias. Muitos amigos de antigamente, amigos novos. Eu queria simbolizar, representar simbolicamente os nossos amigos na figura de dois amigos, duas pessoas amigas. O Senhor Botelho, o nosso filho pequeno, o Severininho, falava assim, o Senhor Botelho. Às vezes ele atendia a porta, mãe, o Senhor Botelho está aqui. A gente achava muito bonitinho isso. O Senhor Botelho é o Botelho Neto, é o Zizinho. Sim, o seu Zizinho. Zizinho, casado com a Dona Ruth Guimarães. Nossos grandes amigos, que são inseparáveis da nossa história e da nossa relação com literatura. Desde que eu era criança, eu conhecia a Dona Ruth, que era amiga do meu pai, amiga da minha família. E depois, quando eu fui fazer letras, imagine, quem que foi meu colega nos 3 anos que eu fiquei em letras? O Botelho foi fazer letras, ficamos grandes amigos. Todos os dias nós estávamos juntos, quase todos os dias eu ia até a casa, que até hoje está lá, né? Que é a casa sede do Instituto Ruth Guimarães. Do qual somos conselheiros. De que nós somos conselheiros também, para a nossa grande alegria. Né? A casa onde a Júnia, a filha mais nova da Dona Ruth e do Botelho, está lá. Né? Com Maria. O Joaquim Maria. Que não, com a Maria, também, filha dela. A Maria, filha dela, o Joaquim Maria, que também, junto com a Júnia, fundaram o Instituto Ruth Guimarães. Eu ia lá direto lá, a gente conversava sem parar. E aí, primeiro eu tinha sido aluno da Dona Ruth, na 5ª série, no Colégio Severino, ginásio. Imagine, seria hoje o 6º ano, naquele tempo era o 1º ano do ginásio. Eu, imagina, a Dona Ruth estava o quê? Com 40 anos, olha só, 41, 42 anos. Joaquim Maria era um menininho, a Júnia era um bebê. Eu via a Júnia numa cesta. A Dona Ruth levava nas aulas, minha professora de português, ela levava às vezes a Júnia, bebê, na aula. E aí nós ficamos amigos de outro modo, né? Eu com 18, 19 anos, e reencontrando a Dona Ruth, que tinha ido morar de novo
aí em Cachoeira, na casa, que é uma casa referência da cultura de Cachoeira também. Então a gente queria representar. O Botelho era um artista de alta qualidade. Ele era um fotógrafo, ele dizia isso, pegando a palavra fotografia, que escrevia com a luz. Ele tinha uma característica de raros artistas. Ele era capaz de, como fotógrafo, descobrir a beleza singular de cada pessoa. Pessoas de Cachoeira, do vale inteiro, têm em casa um retrato tirado pelo Botelho e que revelava a beleza de que a pessoa nem sequer suspeitava, a expressividade bela do rosto humano. Isso é muito importante para nós. Inclusive, eu fiz um livrinho para a dona Ruth Guimarães, Uma Voz de Muitas Vozes. E dentro tem um pequeno ensaio que eu fiz para ele fotógrafo, um fotógrafo poético. Queria que os dois representassem, né, nossas gerações de amigos aí. Os de antes, os de agora, em Cachoeira. Ai, sempre às vezes difícil terminar aquelas conversas que são intermináveis, né? Mas a gente precisa terminar. Então, primeiramente, eu gostaria muito, mas muito, 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 muito de agradecer vocês dois, meus queridos amigos, mestres. Eu não tenho nem palavras para descrever vocês, o carinho que eu tenho por vocês. E que bom que a gente continua aqui sempre, né, conversando, tentando se encantar com as peripécias, né, as artes um do outro aqui, né, uns dos outros, né? E gostaria que vocês deixassem, então, uma mensagem, cada um de vocês dois, né? Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal cachoeirense, né? Não só a classe artística, literária, mas também a população cachoeirense e a todos aqui que estão, né, degustando esse café. Porque eu sei que o que a gente deseja para as pessoas queridas ou para quem aqui é íntimo, no fundo a gente entende, né, que não importa se Cachoeira, se Campinas, se Brasil, se Portugal, se o planeta Terra, outros mundos, a gente está falando das mesmas coisas, né? Os universos tão iguais e tão diferentes. Então eu gostaria que vocês passassem essa mensagem, fizessem suas considerações finais, podem fazer aí a propaganda de vocês, os livros, o canal, né? E pessoal, procure, né, na internet tem agora um vasto material, uma vasta enciclopédia aí à disposição. Procurem, né, mais sobre esses dois grandes fazedores de arte e educação. Algo tão primordial que para a base da sociedade, para a base da formação, né, do ser humano, né? Então, fico até arrepiada, tá bom? Namastê com vocês dois, que nos encantam demais. Bom, agora é a parte difícil, né? Deixar uma mensagem. Pergunta difícil demais, difícil. Não? Nossa. Mas eu fiquei pensando, Tami, que o Vale, Cachoeira e o Vale, tem muitos artistas, muitas pessoas que têm na vida uma dimensão da arte, uma dimensão de ser artista. E você é uma delas, e eu pude vivenciar com você no Coral Cachu, né, com você e todos os coralistas, essa dimensão da arte. Eu gostei muito. Também pude ter aula com o Naná, que também já participou aí desse nosso Café com Música. Gostei muito de ver o Naná, achei muito legal. Ele foi meu professor também. Nós fizemos até apresentação no clube aí de Cachoeira. E temos outros amigos artistas, não só aí de Cachoeira, como aí do Vale do Paraíba. Pensando em música em Cachoeira, além das aulas da Kátia com o Naná,
Tem o amigo permanente nosso Nossa. da música, né? Que é o querido Jorge O Jorge, né? Chalita. O Jorge Chalita, Está que com eu a gente conheci. aqui hoje, O Jorge né? era um menino também, um jovem. E o Jorge, as filhas também, né, cantam. E então a gente fica pensando que essa dimensão da arte é importantíssima para a cultura de um povo, para a cultura aí da região toda. Então acho que isso que você está fazendo, esse café com música, é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Quanto mais difíceis os dias, mais a arte fica tão importante, é uma dimensão que ajuda a gente a viver, que contribui para que a gente possa cada vez mais acreditar, ter esperança que as coisas podem mudar. A arte nos ajuda muito nesse sentido, né, Severino? A gente sempre fala isso, né, Tânia? A arte não substitui a vida, ela amplia a vida. Amplia a vida e o porviver. Isso é muito importante. A arte chama a gente para viver, chama a gente para sentir, para pensar, para criar, para a convivência criadora, para a alegria de conviver. A arte tem um lado em que ela precisa denunciar, precisa denunciar as coisas que não deviam ser, mas a arte tem também o lado de celebrar, de celebração da vida, da esperança, da dignidade, da beleza, da resistência, do que nasce e renasce apesar de tudo. Muito importante isso da arte, né? E a gente viveu isso no próprio Coral Cachu, aquelas pessoas mais velhas que faziam parte do Coral Cachu, que coisa linda que era. Lembro muito da Dona Amélia Tico-Tico, que a gente brincava, né, Tami? Então, assim, eu via aquelas pessoas, né, que estavam ali, eram como crianças ali com a gente. Era muito bonito de ver. Então, acho que a arte é isso, né? Eu gostava muito de ver os ensaios também, quando eu podia, né? Eu ia ver os ensaios. As apresentações, os ia ensaios, ver as apresentações. nossa. E tinha um detalhe muito interessante, que é outro nosso amigo artista também. Eu sempre que eu ficava lá espiando os ensaios e apresentações, quem que estava sempre por perto? O Roberto, né? Ah, Roberto O Roberto Mendes, Mendes, nosso também. amigo Roberto Mendes, artista sensível, delicado. Muitas vezes estavam nós dois lá, né? Assistindo aos ensaios e assistindo às apresentações, né? Aliás, o Roberto fez uma pintura muito bonita da Casa Azul. Ah, é mesmo. Podemos a mandar pintura é também, linda. Tami? Você mostra, por Vamos favor? ver Se vai você dar, puder. se puder. Se você né? puder. E nós pensamos, então, como mensagem, tem um texto que eu gosto muito, do Severino, e como mensagem, e você, Tami, e o Jorge Chalita representando, né, todas essas pessoas que têm a arte como uma das dimensões importantes da vida. O texto diz o seguinte: o que igualmente ama o finito e o infinito? O que desperta cantos para lá e para cá? O que recolhe restos com a circulação da luz? O que refaz a música do que não pôde ser? O que chama as palavras para as margens do que nasce? Isso é uma homenagem para os artistas, criadores e para quem ama a arte também, né? Não vamos nunca nos esquecer disso. A pessoa que entra em interação com a obra, ela se torna também coautora. Ela também tem uma dimensão de artista, de coautora das obras. Eu queria dizer só mais uma coisa, Tami. Além do que nós já falamos, além da poética natural de Cachoeira, além das existências humanas significativas de Cachoeira. Aliás, a gente sempre pensa, né? Sempre a gente se apresenta assim, né? Nós somos de Cachoeira Paulista, em toda parte que a gente vai, em tudo quanto é lugar do país. Nós somos de Cachoeira Paulista, Vale do Paraíba. Ó, fica entre São Paulo e Rio, mas entre Minas e o mar. Muito importante isso, né? Entre Minas e o mar. Entre a Serra da Mantiqueira
e a Serra da Bocaina. Tem essa poética natural, tem as vidas humanas, e tem também uma questão muito significativa. Eu queria fazer só mais essa breve consideração, que é a questão da história de cada um. O sujeito humano, o ser humano, precisa reconhecer sua história e precisa contar sua história. Se nós não contarmos nossa própria história, a dimensão de sujeito não floresce. Não existe projeto de liberdade, nem de emancipação, que não precise da pessoa contar sua história. Eu queria falar muito isso para as pessoas todas que estão aqui com a gente, que amam a arte de um jeito ou de outro. É muito importante a história. Nós podemos ser cada vez mais cidadãos do mundo. Somos todos, né? Nós somos cidadãos da Terra, mas somos também cidadãos que têm essas raízes, essas histórias. Eu falei para a Kátia, sabe, Tami, que eu queria muito, na conversa nossa, fazer uma breve referência a um caso que aconteceu pouquinho tempo atrás. Chegou a notícia para nós que a Santa Casa de Cachoeira ia ser leiloada, ia ser demolida. Eu fiquei mais transtornado, fiquei indignado. Como que é possível fazer isso com a história? Aí eu procurei a Dadá, que a gente conhecia há muitos anos, era vereadora, eu admirava. Ela se casou com o meu irmão mais novo, né? E falei para ela, Dadá, precisa fazer um projeto de lei urgente para tombar como patrimônio histórico a Santa Casa. E tem um argumento muito forte. Pense bem, nesses 100 anos, praticamente todas as pessoas de Cachoeira nasceram lá. Todas. Vamos falar isso para os vereadores e para a população. Pensem, né, nos seus pais, nas suas mães, nas avós, nos avós, né? Pensem, os seus filhos e filhas, as pessoas amigas, as pessoas que você ama, as pessoas que trabalham. Os que nasceram em Cachoeira provavelmente nasceram lá. 100 anos, 50 anos do Dr. Darwin, esse médico humanista admirável. Vamos falar isso. E aconteceu também. A Dadá fez um projeto de lei com esse raciocínio de que a gente precisava preservar essa dimensão dos nascimentos de Cachoeira, das histórias das pessoas. E que aconteceu uma coisa muito bonita. O projeto foi aprovado na hora, por unanimidade, por todos os vereadores. Isso é muito significativo, eu preciso falar isso. Felizmente, esse prédio que faz parte da história e da identidade de Cachoeira e da história de quem nasceu nele, está preservado como patrimônio histórico e cultural. Isso é uma metáfora, né? Uma metonímia também de como a cultura é primordial. A cultura é vida, a cultura é viva. E por isso mesmo, Tami, pode morrer. E por isso precisa ser cultivada. A gente precisa alimentar a cultura porque ela nos alimenta. Isso. E por isso que a gente ficou tão tocado pelo seu convite, Tami. O seu encontro, o seu café com música é substância viva da cultura. Obrigada de novo, Tami. Tami, a música O Velho Pontilhão é minha e do Jorge. A história dela é mais ou menos assim. Ele chegou em casa com uma parte da letra e disse, eu tô com essa letra aqui, você consegue terminar? Daí eu terminei. Então é como se fosse assim, ela tem 4 estrofes, 2 é dele e 2 é minha. É assim, essa música. Ela foi feita se não me engano, 91. Entre 89 e 91. Sobre o rio Paraíba mora um velho pontilhão, ponto que liga o passado e o futuro na estação.
quando ainda havia trilhos que suportavam os vagões. Lindas Marias, fumaça ritmavam os corações. Era um elo da história que o tempo não apagou. Se o tempo em sonhos pudesse me levar em algum trem de volta ao passado distante, onde a história não tem o nome de cada nobre peão que chamavam de ninguém, eu mudaria a história e daria glória a quem tem. Com pedras de cantaria, ferragens de outra nação, trabalhavam noite e dia a troco de calo nas mãos. Entre chibatas e açoites, nas beiradas deste rio, viverão dias e noites sem luz, sem lua, com frio. Se o tempo em sonhos pudesse me levar em algum trem que fosse para o futuro, não tão longe quanto além. E quando mais tarde chegar o trem na nossa estação, nada mais existirá além do que esta canção. Sobre o rio Paraíba mora um velho pontilhão, ponto que liga o passado e o futuro na estação. Lá, 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 E espero que vocês tenham gostado desse Café com Música, de mais um Café com Música. E, por favor, gente, compartilha aí com seus amigos, deixa o seu like, comenta aqui pra gente trocar figurinhas, né, se estão gostando, ou opiniões sobre os assuntos que estamos desenvolvendo aqui, porque a arte, já falei, a gente faz junto, né, e assim nós vamos refletindo, vamos rindo, chorando, surgindo novos contos, voltando ao passado, recriando o presente e já sonhando para desde já criar o alicerce, né, para os sonhos futuros. Isso realmente ser edificado, né, porque o café de hoje com certeza foi feito, né, com pessoas que realizam, estruturam e realizam e sonham muito também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aí fica mais fácil. Tá tudo aqui, todos os episódios estão todos aqui, inclusive a abertura do projeto Encantando a Vida, o recital lírico Pétalas Musicais Brasileiras, né? E aí, ó, as outras partes do projeto vão estar todas disponíveis aqui para você ver, rever, vir e ouvir, tá bom? Então, tchau, gente. Até o próximo Café com Música. Brasil.